Gente, nós estamos recebendo aqui agora o nosso convidado, o Adelino Rocha, né, que já está aqui nos estúdios da Rádio Lisboa FM. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo, né, com eles agora, mas antes, foi como eu falei, siga a nossa página, esteja com a gente aí no momento em que nós estaremos aqui na nossa programação, tá? O William falou dizendo que o som tá top, ou seja, já deu uma melhorada aí, pastor. Agora a Graciele também disse que melhorou, maravilha. Agora sim, Elivaldo, eu acho que você vai brilhar. Isso. Obrigado, pastor Elísio. Ficou top aqui. Eu quero dar a palavra para o pastor Elivaldo. Fique à vontade, pastor, para poder apresentar os nossos convidados. Dá uma boa noite aí, fique à vontade. Estamos aqui, pessoal. Então, aqui o homem já chegou aqui, tá? Nosso querido amigo Adelino Rocha, aqui com todo carinho, com toda boa vontade, tá? Se disponibilizou, está aqui conosco. E essa noite ele vai compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua história, né? da sua vida, da sua trajetória, né? No mundo musical. Adelino Rocha, que é conhecido aqui em Brasília e também fez show também fora do Brasil. É uma pessoa que é bem conhecida no nosso meio. Então, você que está nos ouvindo aí, que queira fazer alguma pergunta, tá bom? Ou que queira fazer um pedido de oração, fique à vontade. O nosso telefone é o 61-98158-6299. O telefone da rádio para você participar ao vivo é o 6130-6020-66. 6130-6020-66. Também quero mandar um abraço aqui para o Edilson Lima, grande amigo meu. Edilson, um abraço para você, tá bom? Para a irmã Alessandra aí, a irmã Maria das Dores, toda a família de vocês aí, tá? Deus abençoe a todos vocês. Então, pessoal, sem perda de tempo, né? Vamos aqui dar as boas-vindas ao nosso querido e amigo Adelino Rocha, que está conosco aqui essa noite. Adelino, boa noite. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor para todos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez e pela primeira vez aqui nessa programação, né? E quero agradecer pelo convite e que realmente as pessoas possam participar e ajudar a gente a falar um pouco da nossa história, né? Testemunhar aí um pouco daquilo que Deus fez em nossas vidas, continua fazendo, né? E que é a transformação de vida. Muito obrigado a todos vocês pelo convite e estamos aqui à disposição. Nós que agradecemos, Adelino, nós que agradecemos. Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui agora o programa com o nosso querido amigo Adelino, tá bom? Lembrando a você, mais uma vez aí, que queira participar conosco aqui ao vivo, ou mandando aí pelo WhatsApp. O telefone de WhatsApp é o 61-98158-6299. Lembrando que antes do término do programa, nós estaremos aqui tirando um momento, né, de oração, para que Deus possa alcançar a sua vida, alcançar a sua família. Esse programa é voltado realmente para a família, tá? Para todos vocês que todas as segundas-feiras, esse horário, está aí conosco, nos fazendo companhia. Que Deus vos abençoe de uma forma poderosa. Então vamos lá, pessoal. Logo de início nós vamos começar com o Adelino, falando um pouco sobre a sua vida, Adelino. Quem é o Adelino? Um pouquinho de quem é o Adelino que as pessoas não conhecem. Conhecemos o Adelino no palco, cantando, Adelino ali adorando, mas quem é o Adelino de verdade? Eu sou uma pessoa muito humilde, né? Nascido no interior, até uns 13 anos de idade, criado no interior, trabalhei na roça, né? Então eu sou assim, cara, um mineiro nato mesmo do interior, né? Gosto das coisas simples, né? E graças a Deus a gente tem mantido isso para nada fazer a nossa cabeça, a gente achar que pode, né? Porque a gente, na verdade, ninguém pode dizer sou porque somente ele é, né? Então eu comecei minha carreira artística cantando música secular, né? Gravei vários CDs e hoje na carreira gospel a gente está aí fazendo 30 anos, né? Na carreira solo. Então eu sou esse garoto que veio do interior com o sonho de virar cantor. A gente conseguiu realmente alcançar os nossos sonhos, gravar por gravadoras, né? Mas chega um período das nossas vidas que Deus fala assim, agora eu te dei tudo, te dei voz, te dei talento e agora eu preciso de você. E quem somos nós para dizer que não, né? Ai de nós, ai de nós. É verdade. Maravilha. Adelino, eu gostaria que você falasse um pouco para o público que está nos ouvindo aí, né, um pouco sobre a tua convenção, porque eu fazendo um pouco uma análise, um estudo sobre a tua vida, sobre
tua biografia, né? Biografia de vida, é interessante que você cantou música secular, um sertanejo romântico, né? Isso. É um período. Isso. E chegando nessa transição aí, um certo dia, você indo fazer um show, não é isso? Foi mais ou menos por aí? Mais ou menos. Como é que foi essa história? Na verdade, pastor, você nunca escolhe o que você quer fazer, né? Existe um ser sobrenatural chamado Deus que comanda tudo, né? Então, eu comecei a minha carreira, na verdade, nos anos 78, 79, por aí, com música secular, cantando com meu irmão. A dupla era Tony Rocha Adelino, chegamos a gravar um trabalho, né? Mas na época, como era muito difícil, gravadora era só fora, São Paulo e Goiânia, era muito complicado naquela época, a gente não conseguiu lançar esse trabalho, né? E a gente tinha uma banda que fazia shows com a gente, viajava pelo Brasil, em que o Amaury, que hoje é Amaury Júnior, era nosso sanfoneiro. Tocava na nossa banda, era o nosso sanfoneiro da banda, né? Então, teve uma época que a gente estava viajando muito, eu e o meu irmão, na época, uma banda, né? E o nosso sanfoneiro adoeceu. Nós íamos fazer 2 shows em Riachinho, ali perto de Unaí, e o nosso sanfoneiro adoeceu, e a Amaury tocava com os irmãos dele no Gama, no Mildos ali. E a gente pegou a Amaury de última hora para ir nesse show com a gente, que era um show dançante, né? E levamos a Amaury, a primeira vez que ele viajou com a gente para esse show, né? Lá, porque o nosso sanfoneiro não pôde ir. E aí a gente ficou conhecendo, mas na verdade, fui muitos anos com a dupla, com meu irmão, Tony Rocha Adelino, né? E depois a Amaury entrou na banda, ficou como nosso sanfoneiro por um período, e depois o meu irmão decidiu dar uma parada, e eu, devido à amizade que eu tinha, a Amaury é um cara muito trabalhador, humilde, bacana e tal, né? A gente era muito amigo. Eu não procurei uma outra pessoa que estivesse realmente à minha altura. Eu peguei, dei uma oportunidade a ele fala isso hoje em entrevista também, né? E a gente, então, formamos uma dupla, né? A Adelino e a Amaury, na época, né? E a gente, depois dessa formação, ele ficou comigo na dupla. Era um cara que não cantava, só tocava, né? E a gente chegamos a gravar 2 discos. Gravamos o LP, que realmente nos levou ao cenário musical da música, que é uma música que tocava muito com muitas rádios, e era mais ou menos assim: você está mudada, eu não me conformo porque eu te amo. Essa música tocou muito na radioatividade, né? E depois nós gravamos em 92, gravamos o último CD, e que realmente esse foi o último, né? Porque nós deixamos 3 músicas estouradas na época, e indo agora para a minha convenção, né? Então a gente estava realmente, gravamos esse primeiro LP, essa música deu destaque, depois nós gravamos o CD, que aconteceu 3 músicas: Onde Está Você, Seu Amor é Tudo e O Rezador. Umas músicas que realmente levou a gente a cantar em grandes shows. A gente já ia ser contratado por uma gravadora grande na época, né? Vendeu bastante. E a gente estava aí dividindo o palco com Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo Daniel, antes de morrer, essa turma toda aí. A gente era da galera ali, do meio, né? Shows do Brasil, Goiânia, estava partindo para grandes cidades já, né? E um dia nós tínhamos um contrato com a gravadora Raízes, em Goiânia, Avenida Brasília. No nosso último CD, um CD que eu estou de barba, bem barbudão, está lá escrito: exclusivo gravadora Raízes. Nós tínhamos um contrato com a gravadora Raízes, né? E nós estávamos colocando voz, cada um colocava a voz individual, o Amaury colocou a voz dele, eu fui colocar a minha, né? E aí um dos sócios da gravadora era evangélico, né? E a mãe dele era missionária. Olha só como é que Deus trabalha, né? E a gente no auge da carreira, shows e mais show, ganhando dinheiro. Até então você paga muito preço e você não sabe o que é ganhar dinheiro. Eu sou da turma do Rick Renner, Zé Mulato Cassiano, Chico Rei Paraná, cantar junto ali em Taguatinga, mas sim o dia cantando ali, tomando sopa no Rei da Sopa ali. Então, é a época que as casas noturnas em Brasília realmente era muito boa naquela época, né? Você podia sair com tranquilidade. Então eu sou dessa galera aí. E então eu estava colocando voz do meu último CD em Goiânia, e chegou a missionária, a mãe de um dos sócios, que ela fazia uma oração por mês no estúdio lá, né? Aí ela queria orar no estúdio, fui lá fora tomar uma água, o maestro saiu também, eu fiquei lá fora, ela fez oração no estúdio, passou por mim assim, saiu, foi lá fora e voltou.
Aí falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, não, pode orar. Ela orou por mim. Aí falou assim, olha, Deus está me mostrando que esse será seu último CD que você vai gravar. Eita. Aí eu falei, por quê, mãe? Eu vou morrer? Ela falou, não, você não vai morrer. Você vai ser transformado. O plano que Deus tem para contigo é muito grande. Muitos países não irão te conhecer, mas irão ouvir a tua voz e através de ti. Muitos irão se render aos pés do Senhor. Eu falei, irmã, tá doida. Eu sou artista, estou no auge da carreira, ganhando dinheiro. Você tinha a mulher que você queria, você tinha o carro que você queria, 3 carros na garagem, conta em vários bancos. Toda segunda-feira eu estava depositando dinheiro no banco. Aí eu falei, irmã, tá doido, não tem um plano de secreto na minha vida, nunca. Porque você, quando o seu comércio está vendendo bem, você não fecha. Você nunca fecha um comércio quando está vendendo bem. Uau, é verdade. Tem muitas pessoas que vêm para Cristo quando fracassa lá fora. Quando não tem mais saída, mas eu vi quando eu estava conquistando, descobrindo o que era sucesso. Se você olhar no meu no YouTube, nos meus posts lá, você vai ver a gente cantando para 120 mil pessoas, junto com esses grandes artistas. A gente estava misturado com esses caras. O irmão do Zezé ia lá em casa direto, o Carlos, o irmão do Leonardo, a gente estava misturado com essa turma aí. Então Deus usou a amada lá e falou assim para ela, né? Aí eu falei, irmã, tá doida, nunca vou ser crente. Eu estou conquistando, eu estou no 2º CD. Estou conquistando, agora estou conhecendo o que é ganhar dinheiro, trocar de carro quando eu quero, entendeu? Porque quando você começa a fazer sucesso, as pessoas começam a aparecer para te ajudar. Não é? Quando você está no rala, ninguém, dificilmente. Mas quando você começa a aparecer, todo mundo quer. A empresa te oferece ônibus, te oferece tudo, patrocínio, entendeu? Está ficando mais fácil ali, todo mundo quer ajudar. E a gente estava nesse período, né, de aparecer pessoas para ajudar, oferecendo patrocinadores, né? E aí eu não tinha plano realmente em mudar o meu cântico nunca, né? Mas Deus tinha um projeto, né? E quando Deus tem promessa, você não morre antes. E aí ela orou e saiu, profetizou ali, saiu, e falou, ó, isso será, Deus está mostrando que será seu último CD. E eu gravei, terminamos de gravar o CD, fizemos o lançamento. Eu tenho uma entrevista gravada na Rádio Atividade com o Digberto, que nós anunciamos 24 shows que não foi cumprido. E aí Deus começou a usar seus profetas, e o homem que está enraizado lá fora, no pecado, ele não quer saber de Deus. E todo lugar que eu chegava tinha alguém que falava de Deus para mim. Falava dos planos de Deus, que eu era um escolhido de Deus, né, e tal, e eu pensava assim, poxa, mas só comigo, Amorim, ninguém fala de Deus para ele. Nós estávamos num show no Cidade Ocidental, né? Nós tínhamos um ônibus, show em praça pública, lançamento, e da porta do nosso ônibus tinha um cordão que levava a gente até o palco. E quando chamou a dupla que nós descemos para subir no palco, veio um jovem. Essas coisas marcam a cabeça da gente, porque quando Deus começa a trabalhar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, e essas palavras, ela entra, ela fica martelando, né? Aí o jovem, quando chamou a dupla Adelina e Amorim, que ele estava subindo, o jovem me chamou pelo nome. Chamou pelo nome, e ele estava assim na bicicleta, assim, escanchado na bicicleta, me chamou pelo nome, e eu parei. Ele falou, olha, eu vim aqui só falar de Deus para você, só de trazer algo de Deus aqui nesta noite. E aí falou, repetiu aquelas coisas que a profeta tinha falado e tal, né? Em todo lugar que eu chegava, sempre tinha alguém que falava dos projetos de Deus na minha vida. E eu ficava, aquilo ficava martelado na minha cabeça, porque a transformação de um homem, varão, que está enraizado no mundo, não é fácil, não. É difícil. É uma batalha espiritual muito forte entre Deus e o diabo. É Deus para um lado e o diabo para o outro. Porque Satanás está perdendo a alma, né, meu irmão? E eu era um cara muito envolvido, eu estava dentro daquele cenário ali musical, em que muitos sonhavam estar onde eu estava, né? A televisão, a rádio já estava atrás de você não corria mais atrás da mídia, a mídia que corria atrás de você. E aí, de repente, você deixa tudo, né? E aí eu comecei a resistir a Deus, assim como todo mundo resiste a Deus, né? Deus falando e você resistindo para não largar o mundo, Deus falando e você resistindo, música tocando, dinheiro caindo e você fazendo show e aquela coisa toda. E eu falava, eu não entendia nada do que estava acontecendo realmente. Aí eu comecei a sentir um problema no peito, né? Porque quando Deus
quando Deus chama, o homem resiste, Deus começa a mexer na sua estrutura para mostrar que ele é Deus. E não adianta. Não existe posição social em que o homem se encontra em que não pode ser alcançado, porque Deus ele é soberano, né, irmão? E aí eu resisti a Deus e comecei a sentir o problema no peito. E muitas vezes eu não conseguia cantar, eu não conseguia respirar, parece que tinha uma espada dentro do meu peito. Eu fiquei proibido de cantar por 45 dias, que o médico me proibiu para poder fazer um tratamento, né? Aí entrou outra pessoa para cantar no meu lugar e eu comecei a resistir a Deus, porque eu não queria realmente deixar a música secular para ser evangélico, né? Eu lembro que nós fomos fazer um show em Catalão. Nós começamos o show mais ou menos meia-noite, terminamos 10 horas e meia, 10, 11 horas da noite, terminamos o show, era às 4 da manhã, e eu saí de lá carregado. Daqui em Catalão é 360 quilômetros, né? E aí a banda veio embora direto, e eu vim direto para o Hospital do Gama. Olha só, eu vim direto para o Hospital do Gama, e a banda foi embora e foi para o hospital, eu e um segurança meu. Cheguei no hospital, muita gente conhecida ali, amigo, e nós estávamos na época que todo mundo reconhecia você na rua. Sim, eu estava nesse ponto já. Ali e tal, você chegava, né, dá um CD aí, cara, e pedia um CD, aquele negócio todo, então as pessoas te abordavam na rua, né? Aí eu cheguei na porta do hospital, encontrei um bocado de conhecido, fizeram a minha ficha, entrei rapidinho, uma fila de 4 pessoas mais ou menos, e aí o segurança estava comigo, ficou lá fora, eu entrei e a doutora começou a chamar. E eu fui o último da fila. E quando ela me chamou pelo nome que eu entrei, ela sentada na mesa assim, ela olhou para mim assim e falou assim: eu preciso muito conversar com você. Ela olhou para mim e falou isso: eu preciso muito conversar com você. Aí eu falei: ela está me reconhecendo. Ela vai me pedir um CD. Era normal. Né? Ela falou: ela está me reconhecendo, ela vai me pedir um CD. Aí ela falou: me aguarda um pouquinho aqui, eu vou só transferir um paciente aqui. E ela saiu da sala um pouquinho e foi lá, assinou a transferência de um paciente aqui para Taguatinga e voltou. Colocou as mãos sobre a mesa, olhou para mim, ela não sabia quem eu era nem de onde eu estava vindo, né? Ela olhou para mim assim e falou: olha, pode falar o que você está sentindo, que posso ajudar. Aí eu comecei a contar para ela, né, que tinha sentindo uma dor no peito e tal, e ela olhando para mim, eu falando, ela olhando para mim, fixada os olhos em mim, no Hospital do Gama, hein? E aí ela falou assim, quando eu estava no meio da conversa, ela falou assim: pois não, pode parar. Não sei quem tu és, nem o que tu faz, nem de onde tu vem, mas o Deus que eu sirvo manda te dizer. Chega a me arrepiar aqui, ó. Que o teu médico chama-se Jesus Cristo de Nazaré, tu não tem escolha. Tudo que aquela missionária falou em Goiânia, ela repetiu aqui no hospital. Meu irmão, e quando Deus fala, não tem esse que não chora, meu irmão. Naquele dia eu chorei. Eu chorei igual criança, porque Deus confirmou tudo que aquela missionária falou lá no estúdio. Eu fui cair nas mãos de uma doutora cardiologista evangélica aqui, no Hospital do Gama. Essas coisas marcou a minha vida assim que... E ela falou de Deus para mim, falou dos planos, repetiu tudo que Deus usou aquela missionária lá em Goiânia. E ela disse assim: olha, vou te passar um remédio para amenizar a sua dor, mas tu não tem escolha. E aí ela me passou um remédio e eu saí dali, chorei bastante ali naquele consultório. E saí e contei por segurança lá fora. Ele falou: rapaz, você tá doido, cara? Você tá doido? Sucesso, dinheiro, tá acontecendo, você tem o que você quer, você vai deixar tudo isso pro negócio de ser crente, rapaz? Eu falei: meu amigo, você não viu o que eu vi lá dentro. Você não tem noção do que eu vi lá dentro. Então as pessoas que estão ali fora não conseguem entender. Não conseguem entender, acham que é bobagem, que você está iludido com aquilo, né? Então quando foi... E aí eu continuei a nossa vida de show ali e tal. Mas dia 1º de junho de 96, 11h15 da noite, uma festa de rodeio, Deus mandou eu descer pela 3ª vez. Porque na verdade eu já tinha mandado descer 2 vezes. E o homem não desce. Deus fala, o homem diz não. Né? E Deus já tinha mandado eu descer do palco 2 vezes. Eu não desci, depois me dava aquele arrependimento tão grande. Por que eu não fiz aquilo? Porque aquela voz falava no meu ouvido.
Mas quando foi dia 1º de junho de 96, 11 aqui na noite, para uma peça em Jolei, Deus falou pela terceira vez. E naquele dia, eu deixei o meu parceiro no palco. Porque eu não resisti à voz de Deus. Porque quando Deus fala, você pode levar muitas profetadas, meu irmão, mas quando é Deus que fala, o homem se rende. Não adianta. O homem coração duro, nós era até um dia eu estava pregando lá em Bruxelas, 2018, foi meu turnê para fora, né? Aí a gente estava falando sobre isso, que a gente, eu e a Maureen, nós tinha porte de arma, a gente já estava armado, né? Porque carregava dinheiro, essas coisas. Então facilitava o porte de arma para a gente, cada um tinha uma arma, né? E aí os caras perguntando lá, uns brasileiros em Bruxelas, perguntando o que eu tinha feito da minha arma, né? Que eu tinha arma registrada em porte e tudo. Eu falei, não, meu amigo, naquela época eu usava uma arma que atirava em quem está vivo, né? Quem estava vivo. Hoje eu uso arma que atira em quem está morto. Meu Deus. Glória a Deus. Então eu troquei minha arma que atirava em quem estava vivo e hoje eu uso uma arma que atira em quem está morto. Você pode estar morto espiritualmente se você levar uma rajada de 66 tiros aqui, meu irmão. Você se levanta, sabe? Então eu acho que é para isso que... E aí, meu irmão, são muitas coisas. Eu sofri um câncer na garganta, fui curado, porque quando eu deixei a dupla, eu fiquei um período sem cantar, um período de quebra do eu, né, de transformação. Sim, sendo lapidado. Lapidado, eu fui muito humilhado, fui massacrado por isso. Contrato, só não fui processado porque a gente tinha um contrato, mas na época não entraram em ação, né, mas tudo foi dividido, né. Uma mudança muito brusca, né, que as pessoas não conseguem entender. Aí você passa por aquela moenda, quebra do eu, você vem com a mala cheia de problema. E essa mala precisa ser esvaziada, né? Você vem do mundão com a mala cheia de problema e é preciso esvaziar, para que ela possa ser cheia de novo. Eu voltei a zero. Eu estava em casa gravando uns vídeos, aí eu voltei na época da fita, tem muita fita ainda, né? Aí voltei na época da fita, aquela o tempo fitinha. do Marley aqui. Isso. Aí eu estava analisando, eu fui um cara que eu tive os 3 recomeços. Porque eu comecei com a dupla secular, depois eu deixei uma dupla, recomecei outra, né? E depois eu deixei a última dupla e recomecei sozinho. Eu pensei comigo assim, não, eu tenho um contrato com gravadora, eu sou um cantor profissional, não vou gravar fita não, vou gravar CD, na época, né? Sim. E aí, olha o meu orgulho, né? Falei, não, vou gravar logo a CD. Meu irmão, Deus me moeu, Deus me quebrou, me jogou no chão, fiquei sem carro, 3 carros que eu tinha, fiquei sem carro, morei de favor e fiquei sem nada, porque precisava voltar ao recomeço, né? E acabou o dinheiro, acabou tudo, porque é necessário Deus fazer isso. Porque o meu vaso, minha mala estava cheia. Eu precisava esvaziar, eu voltar a estaca zero, quebrar o orgulho, quebrar o eu, para Deus te fazer de novo. Eu passei por isso, quebrado, moído. Quando alguém me dava R$5, eu saía feliz da vida. Eu me lembro muito bem que eu consegui gravar um tape naquela época, né? Meu primeiro CD que tem aquela música, Quando Eu Vejo Aquela Cruz, tocou demais. Que tem também a Segura na Mão de Deus, né? Foi o meu primeiro tape que eu gravei e eu falei, não, eu vou gravar CD porque eu sou profissional, não vou gravar fita. Irmão, Deus me moeu que eu gravei fita e não tinha nem capa, eu colocava de caneta, Adelino Rocha de caneta, porque não tinha capa. E voltei a zero do começo de tudo. Eu tenho essas fitas, eu estou gravando, quem entrar nas minhas redes sociais, eu estou gravando, eu parei agora no CD 6. Estou gravando um testemunho que eu não gravei, não tive tempo, e mostrando dos CDs do mundo até a transformação. E depois veio os CDs, um atrás do outro. Estou mostrando esses vídeos porque o povo cobra muito e eu não tive tempo de gravar. E aí eu estou mostrando isso, né? Essa parte que eles não conhecem, né? As partes que as pessoas não conhecem, as fitas, peguei as fitas. Discografia, né? Isso. Estou mostrando tudo ali, as fitas que eu pensei que eu ia gravar direto CD, e Deus falou, não, você vai recomeçar do jeito que eu quero. E Deus usava a voz assim, olha, de caneta, eu botava de caneta. Eu gravava no 3 em 1 com meu filho, botava de caneta,
Adelino Rocha ia para a porta das igrejas vender, os irmãos nem olhavam. Virava a cara para um lado, comprar fita sem capa, escrito de caneta, sabe, aquele negócio todo. Então, e quando você está sendo moído, tudo acontece, varão. Tudo acontece, entendeu? Eu, assim, é muito forte as coisas. E Adelino, não te cortando. Bueno. É interessante porque você falou uma coisa que realmente é o que acontece. A maioria das pessoas, elas vão a Cristo, elas vão para a igreja quebrada. Elas vão ali no fundo do poço. Agora, e lá acontece uma transformação, né? Agora, você ir a Cristo com tudo e ficar sem tudo. Ficar sem tudo, né? E aí você tem que passar, porque o diabo ele vai usar isso. Tá vendo aí? Você hoje está aí na igreja aí, tá aí, você é evangélico e você tem R$5, sabe? Você tinha tudo a teu favor, você tinha 3 carros na garagem. E como é que é lidar com isso, Adelino? É com essa transformação de servir a Cristo sem ter aquilo que você tinha no mundo. Pastor, é muito difícil, porque por causa do ser humano que nós somos, né? Do nosso entendimento, da nossa mente, porque hoje nós somos muito capitalistas, nós estamos num país capitalista. Né? Extremamente capitalista. Então, assim, hoje as pessoas acham que você está bem quando você está de carro novo, de carro importado, casa bonita, conta conta bancária, viajando, entendeu? Então as pessoas não estão muito preocupadas com a sua vida espiritual, com salvação. Você está preocupado com isso, não. Depois a gente resolve isso aí, os caras falam isso. Eu já ouvi pessoas que trabalhavam comigo dizer assim, rapaz, o meu Deus é meu dinheiro. Eu ouvi isso muitas vezes. E eu fui muito quebrado. As pessoas pegavam meu CD assim, rapaz, que você não colocou mesmo uma musiquinha sertaneja aqui no meio, cara. Só fala de Jesus o tempo todo, entendeu? Então eu fui muito humilhado, massacrado por causa disso. Aí eu queria trazer o Adelino aqui, mas ele hoje canta música de igreja, vamos trazer o ex-parceiro dele. Né? Eu virei cantor de igreja, né? Então assim, as pessoas vão contratar um cantor, mas eu podia trazer o Adelino, mas ele hoje é cantor de igreja. Vamos trazer o ex-parceiro dele. O parceiro dele está aí andando de carrão e ele está aí andando de ônibus. Eu voltei a andar de ônibus, porque meu carro, o último carro eu vi, ele fundiu o motor, saiu guinchado, né? E eu precisava voltar a isso, né? Para poder entender que é Ele que manda. E quando Deus ele nos ama de uma tal maneira que Ele não desiste de mim nem de você. Né? Por mais que você não queira, Ele fica ali insistindo, Ele fica pelejando, sabe? E eu teve uma época que eu estava muito difícil, eu queria voltar. O mundo estava lá fora me esperando. E eu queria voltar. A velha criatura queria voltar. Isso, e aí estava muito difícil. E eu queria voltar onde eu morava. Eu estava morando num apartamento de favor. Aí lá tinha muito evangélico também, né? Então nós descia elevador diferente para mim não encontrar eles. Sabe? Quando eu subia, eu descia para mim não encontrar, porque para não, sabe? Aí quando foi um dia eu fui na igreja de um pastor amigo meu, eu estava passando uma tribulação terrível, rapaz. Eu esperando um convite para voltar, porque a prova estava difícil, eu não estava suportando aquilo ali. Aí eu cheguei, mas eu fui naquela igreja naquela tarde. Aí eu sentei de trás da coluna, falei, vou sentar aqui, de trás dessa coluna, para ele não me ver. Para ele não me chamar, né? E aí, eu só tinha um CD só na época, eu sentei atrás da coluna e tô lá. Mas ele me viu chegar, né? Aí de repente ele me chama lá. Vamos trazer aqui o cantor Adelino Rocha para cantar para nós aqui e tal. E eu saí, rapaz, e cheguei lá, quando eu comecei a cantar o primeiro hino, Deus usou ele. Ele levantou do púlpito assim e falou, a briga espiritual que está acontecendo pela tua alma é muito forte. E Deus falou tudo, rapaz. Muitas vezes você se esconde. Você não tem dúvida. Ele falou tudo. Deus usou aquele pastor ali, rapaz. Ele falou tudo que estava acontecendo na minha vida ali, como se ele estivesse ali vivendo o dia a dia comigo. É poderoso. E eu saí dali renovado, sabe? Parece que Deus me levou ali para me renovar. E, então, pastor, eu quero dizer uma coisa para você que hoje as pessoas servir a Cristo não é fácil não, meu irmão. O céu é para qualquer um. O esforço. O céu é tomada à força, para valente, e aqueles que persistir
Tá guerreiro. É verdade. né? Então, Adelino, rapidinho. Pois não. Aqui tem uns ouvintes aqui que tem Isso, tem um pessoal que está comentando aqui, o Adelino. Ana Luz, aliás, o pastor Manuel Messias diz: Deus abençoe a todos. Adelino, paz do Senhor, homem de Deus. Pastor Manuel Messias, lá do nosso Ministério de Amor, tá mandando um abraço pro senhor. A Ana Lúcia, pastora Ana Lúcia, também dizendo sobre o seu testemunho. É forte, ela comentou, né? Tem também a pastora Graciele, que está dizendo assim: Deus é tremendo, o escolhido não tem escolha, Deus seja louvado. O escolhido não tem escolha. é verdade. Nem no Google tem isso aí, viu? O pastor Elísio Silva Santos também diz assim: por sinal, um programa muito bom, de grande audiência, parabéns, pastor Ivaldo Herculano. A Maria Josimeire disse: esse Deus é lindo, sobre o testemunho também do senhor. E a pastora Ana Lúcia: é bem assim que Deus faz, eita glória, a respeito Amém. do seu testemunho. Graças O Jackson também, Jackson Lisboa, nosso diretor aqui da rádio, dizendo: olá pastor, boa noite a todos, tudo bem? Mandando um abraço para você também. Obrigado, Jacques. Pastor Elísio Silva novamente: Adelino Rocha, uma pessoa fantástica, homem de Deus e um grande artista. Agradeço a Deus pela sua vida, meu amigo. Esses são os comentários da nossa audiência aí, o Adelino. Obrigado. Você tem alguma pergunta para fazer? A pergunta que eu tinha para fazer pro Adelino era justamente a que você fez anteriormente, porque quando você vive uma vida no mundo em que você tem tudo e você começa do zero, a diferença é muito grande, É verdade. né? Você tinha um patamar de vida muito diferente do que você teve depois que você se converteu. E é esse choque de realidade, né, que você teve, Adelino, porque assim, você andou pelos grandes, você falou nomes aí que no sertanejo é os mais conhecidos do Brasil, né? Daniel, João Paulo, Zezé de Camargo, Leonardo, Trio Parada Dura. sim, nomes que até hoje fazem sucesso, estão aí. Então, como é que foi viver isso? Casa, carro, mulheres, sucesso, fama. E hoje, valeu a pena? Varão, hoje eu tenho outra visão de tudo isso, né? Aquilo era uma visão que eu tinha com meus olhos de um homem natural, né? Quando Deus falou comigo no palco pela terceira vez, que eu baixei com a minha guitarra no colo para conferir o som, porque eu cheguei atrasado, que foi tanto problema para a estrada, porque Deus já tinha planejado para me resgatar ali diante daquela multidão. Sim. Mas Satanás também já sabia que ia ser resgatado ali, né? Que seria ali naquele momento. Então, quando eu cheguei, fui conferir a minha guitarra, baixei com a guitarra no colo para conferir, tinha um microfone na minha frente, o barulho do povo estava muito grande, eu baixei, quando eu conferindo assim a guitarra com a afinação, foi que eu ouvi de novo a voz falando comigo pela terceira vez. E nesse momento, eu senti que meu coração batia forte, tipo, estava quebrando uma pedra que estava dentro, às vezes o pescoço pulsava forte. Eu firmei a guitarra aqui no colo para não cair, fechei os olhos assim, senti que estava quebrando tudo dentro de mim. E quando eu levantei, na minha frente tinha um pedestal com o microfone, eu com a guitarra no peito e aquela multidão. Quando eu olhei para aquele povo, eu já não vi mais aquele povo com os olhos de um homem natural. Eu já vi eles com os olhos de um homem sobrenatural. Eu olhei para aquele povo e perguntei: meu Deus, que esse povo está buscando aqui neste lugar? Peguei minha guitarra, tirei da mesa e falei para o meu colega: se vira que eu estou indo embora. E fui embora. Para sair foi difícil, cercaram o carro lá fora, houve uma confusão, porque o show não foi realizado. E o pessoal tinha pago os ingressos? Tinha pago, tinha gente que estava lotado. Então, porque quando Deus fala, há uma determinação mesmo, algo tem que acontecer. Sim. O espiritual. Você, a partir de quando você escuta a voz de Deus, você nunca mais é a mesma pessoa. É verdade. Nunca mais, meu irmão. Aí você começa a ver com outros olhos, a palavra começa a entrar dentro de você, começa a enraizar no seu coração, e você já começa a entender o que é Deus. Que até então você conhece Deus de ouvir falar, você nasce ouvindo falar que existe um Deus.
Só que a gente tem que conhecer as profundezas, mergulhar nas águas profundas do Senhor. Porque quando Deus falou com Pedro, Jesus chegou naquela praia lá, ele era muito simples, coitadinho de Pedro, estava pescando a noite toda, ele falou, não, Pedro, eu vou trazer os peixes para você aqui, no raso. Né? Você pescou a noite toda aí, está aí lavando a rede, me emprestou o seu barco, então eu vou trazer os peixes para cá, vou facilitar a sua vida. Sim. Jesus falou, Pedro, vá ao mar alto e lançai a rede. Ele não trouxe os peixes para o raso. Você tem que ir no fundo, meu irmão. É no fundo, é lá no profundo que Deus fala contigo. Eu cheguei, fui para a Europa. Deus usava seus profetas, falava assim, as nações irão te conhecer. Inclusive lá em Goiânia, a missionária falou, as nações irão te conhecer. Eu falei, como assim? As nações, você vai pisar em países, terras estranhas. A daqui também falou que eu ia voar de país para país nas asas de ferro. Sabe, eu falava assim, meu Deus, eu sou ali de Minas Gerais, eu não falo mal português, eu vou pisar em terra que fala inglês, francês, holandês. Impossível. E a gente duvida, né, Varão? A gente duvida. Deus usava seus profetas e eu falava, nunca vai acontecer. Eu cantei 14 anos no Brasil. Deus usando, e pessoas falam assim, esse aqui não sai de Brasília. Muitas pessoas já pediram perdão, porque falavam assim, esse aqui não sai do Brasil. E Deus usando seus profetas, que as nações iriam cantar comigo. Hoje, se você coloca lá, Adelino Rocha na Europa, você vai ver cantando comigo na Alemanha, na França, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Espanha. Pode colocar lá no YouTube, você vai ver as pessoas cantando comigo lá, cantando minhas músicas, meus hinos. Entrevista na rádio CCBnet em Bruxelas, entrevista na rádio da cidade de Dortmund, da Alemanha, reportagem, revista, 2 anos em seguida. Adelino Rocha canta em Bruxelas, brasileiro me ligando de lá. E as promessas de Deus se cumpriu. Já cantei em 10 países, já fiz umas 8 viagens, turnês para fora, já cantei em 10 países. E uma turnê para os Estados Unidos. E então, Varão, assim, e minha primeira viagem, e outra coisa, com tudo pago. Se você me perguntar quanto que é uma passagem internacional, eu não sei. Com tudo pago, carro no aeroporto, lugar para hospedar, pessoas para andar com você, tradutor, que quando Deus faz, Ele não faz pela metade. É completo. Outro dia, o Varão perguntou quanto que é a passagem, eu não sei, nunca paguei uma passagem. Eu vou com tudo pago, pessoas mandam as passagens. A minha última viagem agora, aconteceu uma coisa interessante. Todas as minhas viagens para fora foi bênção. Quando eu fui a minha primeira viagem, eu viajei muito tempo aqui no Brasil com a dupla, mas eu tinha muito medo de avião. A gente tinha um ônibus, tinha carro para andar e a gente fazia de tudo para não pegar avião, com medo, tinha muito medo de avião. Aí quando foi para mim ir para a Europa, fizeram a minha gira na Europa e você tinha que pegar avião. Era o jeito. Não tinha jeito. Tinha jeito. Aí mandaram as minhas passagens, levaram o meu CD, mandaram as minhas passagens, eu ia cantar num congresso em Bruxelas, 24 e 25 de março. E aí mandaram as passagens e eu comecei a passar mal. Chegou perto da viagem, fiquei 5 dias sem comer. Crise de ansiedade. Tinha acabado de cair aquele avião da Air France, lá no arquipélago de Fernando Noronha, né? Morreu 280 passageiros. E eu ia viajar e logo em seguida. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, agora é que acabou. Agora eu Cancela esse negócio. cancela tudo isso e tal. E a minha pastora, ela é cidadã americana na época, né? Aí passagem comprada, tudo pronto, eu 5 dias sem comer, perdi a voz sumiu. Um medo tão grande. Aí eu passei na casa do meu filho no dia do embarque, a minha passagem era Brasília, Guarulhos, Paris, Bruxelas. Conexão, né? E aí eu passei na casa do meu filho para levar no aeroporto e ele falou, pai, eu estava pesquisando aqui, o senhor vai sobrevoar um braço do mar por 2 horas e meia. Quando ele falou assim, as pernas amoleceram. Aí que ele ajudou demais, Medo de né, avião. Vai sobrevoar o mar, as pernas amoleceram assim, eu caí sentado no gramado assim. Moço, me deu uma dor de barriga, eu subi pro banheiro, ele falou, pai, vambora, só vai perder o avião, bater na porta. Aí eu falei, não, eu decidi, não vou não. Meu Deus. Eu vou perder, esse avião vai cair, rapaz. Para de ir, lá. 12 horas de voo, esse avião vai cair, ele batendo na porta, e aí
meu telefone tocou, era minha pastora, ela ligou para saber se eu já estava no aeroporto. Meu Deus, a Aí ela atendeu, meu filho atendeu e falou, pai, é a pastora que está ligando aqui. Aí eu peguei o telefone e falei, irmão, você já está no aeroporto? Eu falei, não, pastor, eu decidi que eu não vou nessa viagem. Eu estou passando mal já há mais de 10 dias, passando mal, sabe? E ela falou, você está doido? Todo o sonho de todos os cantores é receber essa bênção que você está recebendo, ir para a Europa com tudo pago, agendado, tudo, e você está com tudo isso na mão, você não pode fazer isso, os pastores estão te esperando e tal, que negócio todo, e foi me dando força, até que eu fui para o aeroporto. Rapaz, cheguei lá no aeroporto aqui em Brasília, para embarcar para Guarulhos, e aí, com muito custo, eu fui entrar nesse avião e arranjei, eu tinha vindo da cidade de Minas Sul, estava hospedado no hotel e jogaram um daqueles aquele livrinho debaixo da porta lá. Sim. Aí eu arranjei o Salmo 91, rapaz, naquele 13, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará essa tenda, e eu comecei a recitar, né? Com ele na mão ali, recitando, e entrei no avião, e coloquei a mão no avião ali e tal, e fui recitando, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará essa tenda, e fui profetizando, e sentei no avião. A minha cadeira do meio tinha duas moças assim de um lado e do outro, eu amarrei, eu com um óculos escuro, as lágrimas caíam assim, eu chorando, agarrei do lado assim, esse avião subindo, rapaz. Parece que era para me acalmar mesmo, assim. Quando chegou perto de São Paulo, todo mundo caladinho ali, né? Lendo seus livros, seu gibi ali, caladinho. E eu chorando assim, que a lágrima caía, porque eu não sabia falar uma palavra em francês. Hoje eu falo um pouco de francês, um pouco de inglês, um pouco de espanhol, mas eu estava indo para um país que falava francês, eu não sabia nada. Foi assim de última hora, né? Então era o outro lado do mundo, né? Sim. Aí de repente, rapaz, chegando perto de São Paulo, esse avião pegou uma turbulência, meu amigo. Parece que era para. Meu Deus. Prova de fogo mesmo. Sabe assim, prova de fogo. Moço, esse avião. Prova de fogo mesmo. Esse avião deu 3 pulos. Pá, pá, pulou assim, todo mundo prestava combinado. Todo mundo gritou, Senhor Jesus! Está todo mundo combinado, todo mundo gritou numa voz só. Porque nessa hora ninguém chama nem por Pedro, nem por Joaquim, nem João, não. Jesus. É o que está no subconsciente do homem, Deus. Aí eu também gritei, só que eu estava tão fraco que a voz não saiu. E aí, as meninas que estavam do meu lado assim me cutucou, ei, ainda bem que você não tem medo, né? Falei, aham. Ainda bem que você não tem medo, porque elas não escutaram eu gritar, né? Mas é porque a voz não saiu, eu estava tão fraco, sem comer, eu estava assim, rapaz, e aí eu contava isso lá na Europa, o povo ria demais dessa história, e aí como é que foi o negócio do avião lá e tal, né? Então, agora foi assim, e Deus é tão bom que lá na Europa não tem tanto cantor quanto tem aqui, né? Lá a mão de obra em tudo é restrito, né? Cantor não vai... Todo mundo, aqui você chega numa festa para cantar, tem muito cantor, graças a Deus, cantor e pregador, lá não tem. E aí eu cheguei lá em Bruxelas com muita luta, essa noite eu não dormi, porque eu embarquei, eu disse em Paris, não, disse em Guarulhos, embarquei 8h20 para Paris, eu só ia chegar 11h45 do outro dia lá. Então eu não dormi de noite, um medo, rapaz, o avião estava sacudido, eu não conseguia dormir, eu passei a noite, porque eu achava que o diabo falava no meu ouvido assim, o avião vai cair no meio do mar. Meu O Deus. diabo falava para mim, sabe? O Nota de avião ia cair no medo. meio do mar, tentando me amedrontar. Medo, né? Medo, sabe? Mas eu fui. E aí quando chego lá, passaporte em branco. Mala, não falaram nada para mim. Quando você vai para a Europa, você não leva nada na mala, porque lá é tudo barato, você traz de lá para cá, né? Eu estava com 600 DVD, 1.200 CD dentro da mala cheia de roupa, tudo quanto é coisa. Então dá a impressão que você vai para ficar. Para morar. Para morar. Não me falaram nada. Aí eu cheguei lá na migração, brasileiro, passaporte em branco, primeira viagem, não falava uma palavra, lá divide brasileiro, estrangeiro, né? Aí botaram lá na fila. E eu com todo o documento certinho e tal, né? E aí os caras me pegou da migração. E vinha alguém de Bruxelas me buscar no aeroporto de Paris, com aquelas plaquinhas. Pastor Elisvaldo, fulano de tal, com as plaquinhas, né? Lá na saída. Certo. Aí a polícia me pegou na migração, brasileiro, passaporte em branco, mala cheia de coisas, os caras veio para ficar. Aí eu mandei ele de volta, né? Deportar. E aí, chegou lá, rapaz, fiz exame antidroga, tive que fazer, você tem que fazer, né? Aí eu passei,
Quando eles passaram comigo, eu com 2 malas pesadas na mão, passei assim, vi as plaquinhas lá, não vi nem uma plaquinha da Adelino Rocha, assim. Não tinha ninguém me esperando. Aí eles saíram comigo para a migração, fazer investigação, fazer exame antidroga e tal, né? E demorou demais. Mas o carro do pessoal que vinha me buscar, olha como é que Deus faz, quebrou. Atrasou também. Eles foram arrumar o carro no caminho, era 360 de Bruxelas a Paris. Aí Deus preparou tudo certinho. A polícia demorou demais me soltar, mas o rapaz tinha falado, ó, quando você chegar no aeroporto de Paris, se der errado, você vai ligar desse telefone em Bruxelas. Só que lá tem um código, né? E eles me falaram o código. Meu Deus. E quem está lá em Paris para ligar para o Brasil tem um código também. Eu não sabia. Código, olha só. Código do país. E eu estava com a camiseta escrita Adelino Rocha, bem grandão aqui, e o povo me achar lá. Aí, rapaz, quando a polícia fez exame, aí o policial falou assim, um português meio arrastado, a polícia da fronteira quer falar com você. Depois que investigaram tudo, tiraram meus DVD para fora, aquela coisa toda, CD, fizeram aquela bagunça, e falou, a polícia da fronteira quer falar contigo. A polícia da fronteira é onde, lá em cima, que deporta. Aí subiram comigo. Eu fui contando 3 andares para cima, né? Aí chegou lá numa sala oval, estava cheio de brasileiro que ia ser deportado. Voltar de novo. Voltar. Aí me botaram o último da fila, com aquele monte de mala que eu estava lá, que eu não sabia nada daquele monte de mala, sabe? Aí me botaram lá e eles saíram pelo fundo, pela porta do fundo assim, me entregou o documento lá, eu estava com meu passaporte na mão. Aí eu comecei a falar com Deus. Falei, eu não vim aqui para ser deportado. O senhor falou que eu viria aqui para entrar. E aqui o senhor ia fazer grandes coisas neste lugar através de mim, eu creio. E comecei a falar com Deus, né? Aí o cara do balcão, lá na frente, aquela fila de brasileiro, chorando, quer ser deportado, aquele negócio todo, que você vê algemado, né? E aí o cara olhou, pegou meu documento, olhou para mim assim e me chamou. Vem cá. Aí eu saí do rabo da fila e fui. Documentação, eu entreguei o passaporte, meu documento dentro, e ele estava lá com aquele exame que eu tinha feito. Aí ele olhou para minha cara assim, folheou meu passaporte assim, pegou um carimbo e pá! Aí disse assim, tu estás autorizado para entrar na Europa. Eita. Paz, na frente de todo mundo assim, sabe? Aí eu falei, e agora, meu irmão? E agora? Agora como é que eu vou achar a saída? Lá onde eu passei, vi aquelas plaquinhas. E aí eu Aquele disse, monte de mala. aquele monte de mala, arrastando mala pesada, rapaz. E lá já estava um calor terrível naquele aeroporto já. E eu disse, arrastando aquela mala, quando eu perguntava a alguém, não entendo. Perguntava, não entendo. Falei, poxa vida, eu não falo uma palavra em francês, ninguém me entende aqui. Meu Deus. Aí eu disse, 3 escadas. Falei, se eu achar a esteira, eu acho a saída, porque eu vou acompanhar a esteira, né? Porque eu vim pegar na esteira. Aí até que enfim eu achei a esteira e segui. Cheguei lá na saída, não tinha ninguém. Lá tinha umas 2, 3 pessoas com a plaquinha lá e tal. O cara falou, você compra um cartão, naquela época era cartão, você compra um cartão e liga para nós. Aí eu, beleza. Eu tinha euro, né? Fui lá com muito custo, não falava uma palavra, o cara, falei com mímica para ele que eu queria ligar. Queria um cartão para ligar. Aí consegui comprar e voltei pro orelhão, lá da saída, né? Sim. Aí eu liguei para Bruxelas, mas não disse que o código, dava só sinal de ocupado. O tempo todo sinal de ocupado. Aí eu ligava em casa no Brasil, também não botava o código, dava sinal de ocupado. Eu falei, agora eu estou aqui em Paris, no aeroporto do tamanho do Gama, ninguém me atende. Em Bruxelas nem ninguém me atende no Brasil. E ninguém me entende aqui. Ninguém me entende. Eu Ninguém me sentei. entende. Falei, não. Eu estava tão cansado que eu sentei, rapaz. Eu falei, não, meu Deus. E comecei a falar com Deus ali, sabe? Chorando, falando com Deus. O que eu vou fazer agora? Conheço ninguém aqui. Aí eu fiquei sentado, baixei a cabeça um pouquinho, falando com Deus. Eu falei, vou tentar mais uma vez. Aí quando eu levantei, que eu virei as costas, estava escrito Adelino Rocha. Camiseta preta, minha escrita Adelino Rocha, que eu virei as costas pro orelhão. Alguém me chamou em português. Cantor Adelino Rocha. Rapaz, eu dei aquele salto assim, virei de frente. Falei, é brasileiro. Esse lugar aqui é brasileiro. Rapaz, desculpa aí, rapaz. Ô, rapaz, desculpa aí, porque o nosso carro quebrou. 2 horas de atraso. Falei, não, meu irmão, agora que a polícia me soltou aqui também. A polícia me soltou agora aqui. Então Deus atrasou lá para dar tudo certinho. Sim. Porque quando Deus envia, meu irmão, Ele é contigo. Ele não te livra da peleja. É verdade. Ele entra contigo na peleja e te faz vencedor. É verdade. Adelino,
Nosso bate-papo tá uma benção. A gente fica aqui a noite toda escutando essas histórias aqui, né, Sim, pastor com Evaldo? certeza. Mas eu quero que o senhor prepare o seu violão. O senhor trouxe o violão, né? Prepara o violão aí pra gente poder escutar uma canção aí do nosso irmão. Quero agradecer a nossa audiência, né, que está conosco aí no programa Momento ID. É muito bom ter você aqui com a gente até esse momento. Nós estamos aqui com um convidado especial, Adelino Rocha, que veio, né, lá do berço do mundo para falar às nações, visitou diversos países depois que Deus o resgatou. E esse homem tem sido um canal de bênção, né, conforme ele vem contando aqui pra gente. Deus tem usado ele aí através da música, porém agora música cristã, né, alcançando diversas pessoas com os seus hinos, com os seus cânticos. Então você vai poder agora acompanhar, vai ter essa oportunidade de acompanhar ele cantando aqui, né, um louvor ao vivo, ao vivaço aí, para a gente louvar junto com esse grande irmão, nosso Adelino Rocha. Adelino Rocha, antes de você cantar, você tem rede social, não tem? Tem. Você sabe o Instagram? Tem o Instagram, Adelino Rocha Oficial, né? Isso. Entra lá no meu Instagram, participe, você vai conhecer um pouco da história do Adelino Rocha cantando nos países da Europa, também Estados Unidos, né? E o Brasil também. Adelino Rocha Oficial. Olha aí, pessoal, então você vai seguir a rede social do nosso grande irmão em Cristo e, claro, né, agora um grande artista no mundo gospel, Adelino Rocha Oficial, é isso? Isso, Adelino Rocha Oficial. Adelino Rocha Oficial, você vai poder seguir a rede social dele lá no Instagram e vai poder conhecer melhor por onde ele passou, diversos países e também no Brasil. Então, Adelino Rocha, fique à vontade, meu amigo, o microfone, o violão é seu e a gente quer ouvir o senhor tá cantando agora. Obrigado. Hoje eu tenho 14 CD gravados para Cristo, né? Então, depois que eu deixei a dupla, eu gravei solo 14, né? Gravei algumas músicas também em espanhol. Uma música que me levou para fora foi aquela música Deixei de Ser Prego, Agora Eu Sou Martelo, né? Mas antes eu quero agradecer aqui o meu amigo que viaja comigo. O nome dele é Sansão. Cortou o cabelo, mas a força continua. Ah, é? É o Sansão, prazer lhe conhecer também. Derrubou muita gente, viu? É o Sansão, quero agradecer o pastor Evaldo também. O seu Herculano. Isso. Temos ali o Daniel e nosso amigo Marley. O Marley, obrigado Isso. pelo convite. Eu estou muito feliz. Eu gosto muito de rádio, né? Eu valorizo tanto rádio porque eu fui radialista há muito tempo, né? Trabalhei em rádio também. Maravilha. E gosto da comunicação. Acho que rádio, para mim, é mais importante que a televisão, né? E eu gravei Raiz, né? É raiz, né? Isso. Eu gravei uma canção, não estou com uma voz muito boa. Que a gente... Se um homem desse jeito fala que não tá com a voz boa, imagina quando tá boa. Ele fala. Eu gravei uma canção agora, que agora depois... O meu último CD eu gravei na pandemia. Viola que Adora, né? Gravei na pandemia, porque eu ia voltar para a Europa de novo, mas aí quando aconteceu, eu voltei em 2018, também outra turnê, ia voltar em 2019, entrou a pandemia. Sim. E aí eu fiquei, né? Fiquei vendendo sandália na rua, trabalhando por aqui, não podia viajar nem cantar. E Deus usou um vaso e falou assim: vou te colocar entre os grandes para que tu saiba que eu sou Deus em tua vida. No meio da rua, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou com 6 anos no GDF, sou administrador da rodoviária, administro 5 terminais, e esse é um dos meus seguranças que trabalha comigo lá, homem da confiança. Então, assim, tudo que Deus falou, né? O Sansão tem que ser o segurança. Parei de cantar e viajar, mas Deus falou que ia me colocar. Te sustenta. E hoje a gente comanda ali, né, Sansão, esses 5 terminais, quase 200 funcionários, né? 200 e tantos funcionários, 8 seguranças. Isso. Então a vitória é sua. A vitória sua foi muito grande. Então, assim, Graças a Deus. as pessoas chegam lá, o pastor Elísio também, o Jacques já esteve lá, inclusive a gente está conversando sobre um projeto lá, né? Para ver se a gente consegue implantar dentro da rádio, né? Maravilha. E ali, varão, eu estou ali não para a minha glória, para a glória do Senhor, porque eu não sou nada.
Tem uma canção que eu fiz quando eu estava na Espanha, que para mim foi uma das canções mais profundas que eu fiz, Raio de Sol, porque hoje eu vivo na bondade de Deus. Outro dia eu estava dando entrevista na Rádio Coromandel, eu estava fazendo uma turnê, aí a moça perguntou para mim assim, e agora? Currículo internacional, 14 CD gravado, gravou em espanhol, como é que está o seu cachê, como é que está a sua vida? Eu falei, eu continuo sendo servo. Boa. Continuo sendo servo. Não adianta. A total dependência dele. Não adianta, você tem que ser servo. Não adianta. Eu não sou, eu falo assim, eu não sou nada, porque somente Ele é. Então, eu vivo da glória de Deus. Eu tenho visto a glória de Deus. Eu estava lá em Bruxelas, o cara falou comigo assim, eu conversando com um monte de brasileiro, ele falou assim, rapaz, chegar no Brasil, você pergunta lá, se tem uma roda de amigos, de 1000 amigos, você pergunta lá, quem de vocês já foi 10 vezes na Europa com tudo pago? Vê se aparece alguém. Você é um privilegiado. Vou cantar essa canção aqui. Raio de Sol. É profunda demais. Porque quando eu termino escrevendo muito, quando eu estou fora do Brasil, você fica mais sensível, né, pastor? Verdade. Você está fora da sua parentela. Aí Deus me deu essa canção, eu estava na Espanha. Ele é minha base forte, minha força para seguir. Eu sigo junto com Ele, nunca vou desistir. A minha cruz pelo caminho, com certeza eu vou levar. Me troca por uma coroa quando Ele eu encontrar. Jesus Cristo carregou a sua cruz até o fim. Derramou seu sangue quente por você e por mim. Foi preso e humilhado e de nada reclamou. Foi também crucificado e aguentou tudo por amor. Os teus olhos brilham mais do que um raio de sol. Eu estou grudado nele como peixe no anzol. A cada dia que passa eu me rendo aos seus pés. Vou atravessar o mar vermelho como atravessou Moisés. E ao chegar do outro lado todo o povo se alegrou. O exército de Faraó no mar vermelho fracassou. Deus deu vitória ao seu povo e o povo se alegrou. E Miriam de alegria do outro lado dançou. Ele é Deus poderoso e ganha a luta sem lutar. Faz o fraco ficar forte, o caído se levantar. Ele é mais rápido que um raio, mais forte que um furacão. A tempestade se acalma quando está em tuas mãos. Faz sair água da rocha, faz chover quando Ele quer. Ninguém pode dizer sou, porque somente Ele é. Uma pedra vira arma quando está em tuas mãos. Na guerra Ele é general e na tribo Ele é leão. Eita glória! Os teus olhos brilham mais do que um raio de sol. Eu estou grudado nele como peixe no anzol. A cada dia que passa eu me rendo aos seus pés. Vou atravessar o mar vermelho como atravessou Moisés. E ao chegar do outro lado todo o povo se alegrou. O exército de Faraó no mar vermelho fracassou. Deus deu vitória ao seu povo e o povo se alegrou. E Miriam de alegria do outro lado dançou. Adelino Rocha, pessoal. Essa pura. Glória a Deus. Pastor Bezerra, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a irmã pastora Ana Lúcia, glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Poderoso, que canção A maravilhosa. voz ainda está muito em dia, viu? Muito. Mas eu tô meio ruim, sabe? Peguei um resfriado. A voz tá me pegando ainda, não tá muito boa. Quem é acostumado a cantar sabe, né? Que quando a voz realmente está aí Isso, muito tá meio boa, e presa. quando tá dando aquela arranhada, fica meio presa. Verdade. Gente, Essa canção é a autoria sua. Autoria minha. É Raio do Sol, rapaz. Essa canção. Profunda. maravilha. Adelino, prepara mais uma aí. A gente está caminhando já para o fim do nosso programa,
Mas sempre no final do nosso programa, a gente faz uma oração. Meu A celular gente é tem ruim, um caderno com vários nomes, Pedido de oração. pessoas que fazem pedido de oração, que é lá na frente da nossa igreja. O nosso evangelista ali, ele sempre colhe esses nomes lá toda sexta-feira. Então, você que quer deixar um pedido de oração aí nos comentários, ou fazer uma pergunta também para o Adelino, tá? Fica à vontade. A gente está caminhando aí para o final. Mas você pode também deixar a sua pergunta. A Alessandra ali está dizendo benção assim... esse louvor. Que benção esse louvor. Dizendo, né? Elogiando, né? O louvor que foi cantado agora pelo Adelino. Se a agenda não estiver muito longa, também, né? Quem sabe, é um convite já para ir para lá, né? Sim, um convite também para ir pro nosso retiro, né? A gente tem um retiro espiritual. Lá, Adelino. A gente tem um retiro espiritual todo ano, em junho, dia 19, 20 e 21. Esse retiro ele é direcionado para pessoas não cristãs. Então, o pastor Ivaldo vai conversando com o senhor, quem sabe a gente não ajusta uma agenda para o senhor participar um dia lá com a gente, no almoço com a gente, cantar lá. O Sansão vai também. Sansão aí. Até logo a vida vai crescer um pouco. Eu não te empresto o meu, porque também eu tirei para lavar. Levanta lá, de força. Né? Gente, esse é o programa Pode Ir, aqui em oferecimento do Ministério Ir de Amor, Rádio Lisboa FM, nosso parceiro aí, Outlet dos Colchões e Sofá. É uma honra ter vocês aqui com a gente nesta noite. Antes da gente partir para a oração, o Adelino vai cantar novamente, né, uma música que ele preparou para a gente aqui, um louvor. Ele que é compositor, cantor e irmão em Cristo Jesus, que é o mais importante. Adelino, você pode deixar seu telefone de contato aí para Isso, você que ouvindo, tem muito agenda aberta, Adelino, também? Sim. Então, sim. deixa aí o seu contato, a sua agenda, quem é que fala? 61 99908 6820. 61 99908 6820 é meu zap, né? Para qualquer parte do Brasil. Só lembrando aqui que a gente vai estar 29, 28 e 30 de maio na cidade de Cocos, Bahia, um grande congresso lá. Maravilha. O pessoal baiano aí, né, que morou aqui. Não é? Maravilha. Então, Mas então pode entrar em contato, né? A gente tem o meu zap, pode adicionar a gente. sim. Hoje as perguntas, a pessoa pergunta, quando você vai em igreja pequena, rapaz, eu nunca olhei o tamanho de uma igreja. Nunca perguntei ao pastor, que tamanho é a sua igreja? Nunca. E o que mais me chamou a atenção no Adelino é a humildade dele. Humildade, atende a gente com todo carinho, com toda atenção, né? E se disponibiliza. Se ele não tiver com nenhum compromisso na agenda, com toda certeza ele vai estar comparecendo para contribuir com o dom que Deus deu para ele, né? Você vê que essa canção que ele louvou, que ele acabou de cantar aqui, Deus deu essa letra linda e maravilhosa, né? E a voz dele. Então, assim, não despreze o dom que há em ti. Então, quando você cantava no mundo, você falando do teu testemunho, me lembra muito Paulo. Paulo, o Senhor pegou a Adelina assim, sabe, tirou lá de cima e vem aqui. Vou te ensinar a ser servo aqui embaixo. Para quando tu subir de novo, vai subir como servo. Sim, sim. É poderoso isso aí. Deus transformou. É isso mesmo. Então, Adelino, traz mais um louvor pra gente aí, pra gente poder encerrar esse programa maravilhoso. Pastor. Só falar uma coisa, pastor, eu lembrei que quando eu cheguei em Bruxelas a primeira vez, eu fui moído lá também. Aí eu questionava Deus, no Brasil eu tenho tudo. No Brasil eu tenho carro, lá eu andei de bicicleta, lá eu andei de trem, lá eu andei de trame, passei 3 dias de fome. Meu Deus. Primeira vez que eu fui. Sim. Deus, ele prova, sabe? Passei 3 dias de fome sem comer. Eu comia aquele lanchinho em porta de igreja, fui provado ali, sabe? E lá eu andei de bicicleta, andei de coisa e aqui eu tinha carro novo. Falei, Deus, lá no Brasil eu tenho tudo, aqui eu vivo passar fome, para andar de pé, para andar de trem, para andar de trame. E Deus usou um vaso e falou, trouxe você para cá para tratar contigo. Olha só. Para te mostrar de que jeito que eu te quero. Porque aqui lá você tem tudo. Porque aqui a gente conquistou tudo, né? Mas lá eu precisava ser tratado lá. Saiu da zona Então, do assim, conforto, zona né? do conforto. Então, assim. E aí eu fui lavar louça, eu fui fazer um bocado de coisa. E hoje eu sou um cara muito. Pastor, eu sou um cara que eu vivo. E eu falo. Outro dia eu falei lá no meu serviço, não sei se Sansão viu, eu falei, eu sou um homem separado para Deus. Glória a Deus. Eu sou um homem separado para Glória a Deus. Deus.
Então, o meu compromisso é com Deus. Aleluia. É isso aí. Aí Deus me deu uma canção, eu faço canção o tempo todo. E Deus me deu uma canção que está cantando, o povo está cantando aí. Vou contar tudo para Deus. Quando pergunta, rapaz, mas que vidinha é essa sua agora de crente, cara? Você cantava para a multidão aí, hoje você está cantando para um povo que... Hoje, multidão, você faz dela o que quer, né? Tu xinga o povo ri, tu conta piada, e o povo crente é diferente. Né? Vou diferente. Aí eu fiz essa canção assim, ó. Sou feliz vivendo assim, e deste amor não abro mão. Pode falar quem quiser, eu guardo a minha fé dentro do meu coração. Sei que Ele é fiel, quem erra sempre sou eu. Mas se o inimigo joga o laço, fecho a porta do meu quarto e vou contar tudo pra Deus. Eu vou contar tudo pra Deus. Eu vou contar tudo pra Deus. Se o inimigo joga o laço, fecho a porta do meu quarto e vou contar tudo pra Deus. Canta aí. Eu vou contar tudo pra Deus. Canta a estação. Eu vou contar tudo pra Deus. Se o inimigo joga o laço, fecho a porta do meu quarto e vou contar tudo pra Deus. Quem quiser me derrubar vai me ver sempre de pé. Nunca me dou por vencido, porque eu fui escolhido por Jesus de Nazaré. São muitos que me perseguem, isso não me desanima. Sei que o inimigo é valente, mas entrar na minha frente eu vou passar por cima. E vou contar tudo pra Deus. Quero ouvir. Eu vou contar tudo pra Deus. Se o inimigo joga o laço, fecho a porta do meu quarto e vou contar tudo pra Deus. Canta aí, pastor Ivaldo. Eu vou contar tudo pra Deus. Vambora. Eu vou contar tudo pra Deus. Aleluia. Se o inimigo joga o laço, fecho a porta do meu quarto e vou contar tudo pra Deus. Mais uma vez, eu vou contar tudo pra Deus. Eu vou contar tudo pra Deus. Se o inimigo joga o laço, fecho a porta do meu quarto e vou contar tudo pra Deus. Adelino Rocha. Adelino, é isso Rocha aí. pura. Rocha pura. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Ivaldo vai fazer uma oração final. Eu quero agradecer a sua presença, a presença do Adelino Rocha aqui, Sansão e seus cabelos pequenos, que está aqui com a gente nesta noite, e cada um que está aí com a gente aqui na live do Pode Ide. Pastor, a palavra está com você. Finaliza esse programa aí, que agora é contigo. Pra finalizar, né? Não dá pra gente fazer uma vigília aqui, não. Porque Rapaz, se continuar aí, daqui a pouco você vai estar sapateando gente, fogo aí. Eu tenho certeza que vocês, assim como nós recebemos aqui, vocês também receberam daí, né? Com um testemunho edificante do Adelino, essa transformação que Deus fez na vida do homem, né? Você vê que Deus, ele pega o vaso ali, ele trabalha esse vaso, ele vai fazendo com que esse vaso seja de acordo com a sua vontade, né? Então, que Deus vos abençoe a todos. Nós estamos aqui com os pedidos de oração que o evangelista Daniel pegou ali no calçadão. Eu não vou falar por nomes, que são muitos nomes, então nós vamos inserir na oração aqui de uma forma familiar, né, Daniel? Sim. São vários pedidos para a família também. Libertação, cura, Isso. Restauração de casamentos, porta de emprego, por aí Isso. vai. Quero agradecer o Adelino Rocha, muito obrigado, meu amigo. Eu me sinto assim, à vontade. Aquilo que nós dizemos, né, que falamos na igreja. Você falou sobre a questão do mundo espiritual, né? Aquilo que estava acontecendo com você era uma batalha no mundo espiritual, os demônios lutando para que você não deixasse a vida secular, e os anjos do Senhor ali apoiando ao teu favor, para que você pudesse entender que o chamado de Deus era em outra situação, era para adorar e exaltar o nome dele.
E hoje você está aqui. Então agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pela vida do Sansão. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Fico muito honrado mesmo, tanto eu como todos os nossos colaboradores aqui essa noite, tá bom? Então que Deus vos abençoe, Adelino. Amém. Um abraço de todo o nosso programa. Agora vamos aqui na oração. Pessoal, você que está nos ouvindo aí, você que participou conosco, você que colocou seu nome aqui no caderno, quero fazer uma oração aqui juntamente com todos os participantes aqui essa noite. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, Senhor Deus, nós ouvimos esse testemunho edificante de um homem que foi transformado pelo poder da Tua Palavra. Aqui nós louvamos o Teu santo nome, aqui nós contamos testemunhos e agora estamos em oração, Senhor, em oração, porque pessoas, ó Deus, acreditam. As pessoas, ó Deus, perderam a esperança naquilo que o homem pode oferecer, mas nunca perderam a esperança em Ti. E nesse momento, conforme a Tua Palavra diz, Mateus 21:22, tudo aquilo que pedires em oração, crendo, receberá. Nesse momento, ó Deus, eu levanto um clamor por pessoas que pediu, ó Deus, portas de emprego, pessoas que estão desempregadas, passando dificuldade, até mesmo escassez do alimento, pessoas que estão pedindo, meu Deus, uma restauração no casamento, que talvez está vendo um relacionamento, um casamento de anos se acabando. Outras estão pedindo libertação dos filhos do mundo das drogas, restauração da família, cura, meu Deus, interior. Senhor, são tantos os pedidos. E nós humildemente, Senhor, na total dependência do Espírito Santo, nós apresentamos cada pedido desse aqui ao Senhor. Que o Senhor possa interceder, Pai, possa transformar a realidade dessa pessoa que está nos ouvindo aí em algum lugar. Senhor, entra com providência, transforma a situação, Senhor, traz esperança, traz renovo, restauração e purificação sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, nós somos dependentes de Ti, nós precisamos da Tua presença em nossas vidas, não conseguiremos viver jamais se a Tua presença não for conosco. Ó Pai amado e santo, nos conduz acerca do Teu querer e da Tua vontade, livra-nos de todo mal, de todo pecado, de toda transgressão, porque Teu, Senhor, é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre, Senhor. Nós Te agradecemos e dizemos amém. 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 Adelino, o senhor quer deixar uma palavra final de agradecimento? Fica à vontade, caso queira falar alguma coisa, viu? Obrigado, meu irmão. Eu quero agradecer a Deus por me conceder essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, conhecendo hoje o pastor Erisvaldo, né, também toda a sua equipe, e dizer que, como o senhor perguntou aqui, pastor, a respeito dessa mudança de vida, são dois mundos que andam paralelo que a gente não conhece, né? Às vezes você anda no mundo lá fora, você não conhece o mundo aqui dentro, né? E quem está aqui dentro, que nasce, a gente tem aquela curiosidade de conhecer o mundo lá fora, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus Cristo, que é a única verdade que o mundo precisa conhecer para se libertar, né? E eu só quero agradecer a Deus, porque pela generosidade dele, pela bondade de Deus, a gente vive hoje da bondade dele. Sim. Eu já amanheço o dia, eu acordo à noite agradecendo a Deus, amanheço o dia agradecendo a Deus, tudo que eu faço é agradecer só. Não peço mais nada, porque o que o Senhor já fez, onde o Senhor já me levou, seria impossível eu chegar até lá. Adelino, para que você, quero te pedir um favor, que você possa dar um conselho. Tem muitos jovens que estão nos ouvindo agora, muitas pessoas. Qual é o conselho que você pode dar para aquela pessoa, aquele jovem que está na igreja, que está pensando em sair para o mundão, sendo seduzido por todo o glamour, todo o sucesso do mundo? Qual o conselho que você tem para dar? Pastor, ali onde eu trabalho, a rodoviária, está aqui um dos seguranças que trabalha comigo lá, sabe disso, que a gente ali está de cara com muitos jovens perdidos, né? Não é, Sansão? É verdade. É o dia todo ali, tem toda a noite. Esses dias eu abordei 5 jovenzinhos sentados atrás de uma lan house, usando entorpecente, né? E eu cheguei, abordei, dei boa tarde, cumprimentei, e comecei a falar de Deus para eles, falei assim, olha, você jovem que está nos ouvindo e está pensando em cair fora,
vocês são o futuro da manhã. Futuro delegado, senador, deputado, prefeito, vocês são o futuro da manhã, porque essa geração de hoje aqui, da nossa faixa etária, vai desaparecer. E esses aqui vão governar, vai tocar o Brasil para frente. Né? Só que quando Deus fez um projeto para lançarmos, enviar nós ao mundo, Ele fez um projeto sobre a minha vida e a sua, para dar certo. Não foi para dar errado. O projeto de Deus foi para dar certo. Sim. Quando der errado é porque você deixou de viver o projeto de Deus. Sim. Né? Você foi lá, o Rio São Francisco, no maior rio brasileiro, hoje nasce uma grutazinha lá na pedra, uma fontezinha, uma nascentezinha de água. Se alguém for lá e tulhar ela, ele matou uma nascente. Então Deus não fez você jovem para dar errado, não. Poderia ter sido outro, foi você o escolhido. Então Deus criou um projeto, Deus desenhou um projeto sobre a sua vida e te lançou ao mundo para dar certo. Sim. Mas de repente, por influência de amizade, você está tomando outro caminho e não vai dar certo. Porque quando você toma um caminho errado, e comecei a conversar com aqueles jovens ali, aí eu falei para eles, seus pais sabem que vocês estão aqui? E comecei a falar de Deus, do projeto de Deus na vida deles, então eles começaram a chorar e tal, aquele negócio ali. Então assim, aí falou, olha, tem mais uma coisa que eu vou dizer, só tem 4 saídas. Céu, inferno, cadeia ou cemitério. Não tem outra saída. Então, eu falo isso direto ali naquele rodoviário. Se vocês quiserem me visitar uma hora, pode ir lá na minha sala, me visitar, tomar um café, eu fazer uma oração lá. A gente trabalha ali, estou ali de segunda a sexta, né? Então, assim, lá a gente tem esse testemunho lá o tempo todo, jovenzinho, tudo. Jovens e senhores, né, Sansão? E pessoas velhas também, drogadas ali, que a gente depara com isso todo dia. E eu quero, então, o conselho, saia fora, porque Jesus Cristo pagou tudo por você, está tudo pago. É verdade. Só precisa você buscar da maneira de Deus. Glória a Deus. Amém, é isso aí. Maravilha. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Foi um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Ana Lúcia, aliás, a Mara, né? Disse, testemunho maravilhoso, Deus seja louvado. A pastora Ana Lúcia também quer deixar uma palavra dizendo: quero agradecer a Deus pela vida dos meus amados irmãos e dizer que esse trabalho de vocês é muito lindo. Muito bom poder ouvir o testemunho forte para a nossa edificação. Estou maravilhada em poder participar do programa. Gostaria de agradecer ao evangelista Daniel pela participação ali na nossa vigília e que Deus abençoe grandemente esse trabalho em nome de Jesus Cristo. Pastora Ana Lúcia, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação, minha querida. Toda segunda-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui no programa Pode Ir, na Rádio Lisboa FM. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês que ficaram com a gente até aqui. Que Deus abençoe você de forma poderosa. Quero agradecer ao Adelino Rocha, ao Sansão, nosso amigo Marley, nosso amigo Daniel, pastor Ivaldo, muito obrigado. Gente, que Deus abençoe você poderosamente durante essa semana, em nome de Jesus. Lembrando que este vídeo, ele estará disponível no nosso canal do YouTube, @pod-id, tá? Nessa semana a gente também vai estar colocando lá. Vocês podem seguir aí no YouTube, só colocar lá, @pod-id, que essa semana estará esse vídeo, é o episódio 3, com o nosso querido amigo e irmão Adelino Rocha. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe mais uma vez e boa semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.